Fala terceiro ano, estamos mais uma vez aqui junto. Vamos falar novamente sobre a ONU, os conflitos que a ONU tenta apaziguar, tá? Vamos falar da fundação da ONU, fixando os conteúdos, corrigindo os exercícios como se fosse pré-vestibular, como se fosse cursinho, observando as questões, as opções certas, observando as opções que estão erradas, para que a gente possa compreender o assunto que está sendo debatido na questão. Lembrando, precisamos entender o enunciado da questão, o descritivo, tá? Qual é o objetivo da questão? Vamos falar sobre o Conselho de Segurança da ONU. Quem é o Conselho de Segurança da ONU? Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, o Reino Unido e França, 5 países com poder de veto, 5 países permanentes, ok? O Conselho de Segurança é o com seu grande objetivo de manter a paz, a ordem, tá? Tanto que eles convidam mais 15 outros países, dentre eles o Brasil faz parte desse Conselho de Segurança da ONU como membro associado, né? Tanto é que na aula da semana passada nós falamos sobre a missão de paz no Haiti do Brasil, né? A Assembleia Geral, o Conselho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi baseado sobre o Estatuto do Conselho de Direitos da Criança, os embriões, né? Lembra que eu comentei com vocês? Organismos multilaterais, Unicef, FAO, OMS, OMC, tá? Vamos ver também que, dentre esses objetivos, o contexto atual hoje é nós observarmos que a ONU ela tem 193 países constituídos cujo objetivo é diplomacia. Diplomacia é essa que faz com que os países se tornem mais acessíveis uns aos outros para que eles possam negociar, reivindicar, retirar barreiras alfandegárias que a gente estudou lá no primeiro bimestre, né? A OMC, então, a Organização Mundial do Comércio, né? Sempre tem que alguma questão jurídica através, né, desse embrião da ONU que eles fazem as negociações, né? Lembrando que barreiras tarifárias são aquelas que impedem a entrada de um produto, exemplo, de um produto brasileiro para a França. O que a França faz? Cria uma barreira, uma tarifa alfandegária a mais para que eles possam proteger o seu pequeno produtor ou o produtor nacional, ok? Falamos também sobre os Estados Unidos em formação imperial, né? Vimos até uma imagem lá na página 10, uma deusa, né, mostrando que ela estava levando civilidade quando a gente fala do Destino Manifesto, né? As 13 colônias em 1776, a formação dos Estados Unidos, né? A guerra que eles criam depois da independência, e aí eles vão marchando para o oeste para que eles pudessem conquistar todo o território, né? Isso foi importante porque eles foram expulsando espanhóis daquele território ali, foram comprando, tomando territórios do México, compraram territórios da França, da Inglaterra, assim, território que seria pertencente ao Canadá. Então eles foram adquirindo, foram comprando, e é bem importante a gente perceber que esse Destino Manifesto, né, os principais o objetivo era ocupar todo o território ainda não explorado, habitado pelos indígenas, né? Aqui o livro chama eles de selvagens, porque eles não eram cristãos católicos. Complicado isso hoje, falar isso hoje, né? Eles estão retirando todas as estátuas lá nos Estados Unidos de pessoas que dizimaram indígenas e negros, tá? Eram como se fosse como é que eu posso usar uma palavra? Uma missão civilizatória. Olha que complicado. Hoje, falar isso
tem as manifestações contra isso, mas para a época eles conseguiam fazer isso porque nem todos tinham conhecimento dos seus direitos. Então, o que seria esse termo do Destino Manifesto? Expressão para justificar o expansionismo dos Estados Unidos. Essa expansão surgiu a partir de marchar para o oeste, tomar todas as terras, tanto é que a imagem da página 10 mostra a luta contra a civilização indígena, ok? E aí a gente vai falando da geopolítica, né? Isso é geopolítica, dominação de território, domínio mundial, domínio do espaço vital. Se eu conheço o que tem dentro daquele território, fica mais fácil de eu conseguir conquistar. Porque se não tiver nenhum atrativo cujo minerais, cujo vegetação, solo fértil, água, como nós podemos ver, né? Tem até uma série na Netflix chamada Rotem, que fala sobre a geopolítica da água. A Nestlé comprando todas as águas subterrâneas e vendendo, né, água engarrafada. Comprar uma garrafinha de água hoje é super complicado. Tem locais como Nigéria, tem locais como Oregon, lá nos Estados Unidos, que a população está ficando sem água, porque a Nestlé bombeia toda a água do subsolo, engarrafa ela e vende. Tá? Isso é geopolítica, é uma estratégia governamental, né, empresarial, cujo o mercado econômico é o grande vilão. Tá? Vamos corrigir os exercícios que estão nesse capítulo. Vamos ver que a diplomacia é o caminho para que a gente possa nos entender, nos compreender. E aí falou um pouquinho o capítulo 1 também do livro 12, falou um pouquinho também do período bipolar. A Guerra Fria. Não houve combate físico entre Estados Unidos e União Soviética. E a geopolítica mais atual que os Estados Unidos fizeram, cuja que o livro está demonstrando para a gente, foi a doutrina Bush. Tá? Tanto o pai quanto o filho, que foram presidentes, eles criaram um eixo do mal, denominaram alguns países como países terroristas. Tá? Então vamos corrigir os exercícios, vamos reforçar o conceito para que estejamos preparados para os futuros vestibulares aí da vida, futuros Enems, aqueles que vão participar. Ok? Guardo vocês na nossa aula.